Com certeza, esse é um dos vídeos mais difíceis que um criador de conteúdo ou algum jornalista, alguma pessoa que seja apaixonada por futebol, possa fazer, referente a um talento, um jogador que tinha uma projeção de chegar em patamares absurdos, de ser o sucessor da era Messi e Cristiano Ronaldo, com um talento espetacular de encher os olhos como é o Neymar. Vendo essa transferência do Neymar para a Arábia Saudita, frustrou absolutamente todo mundo, ou a grande maioria, que goste de futebol. Não precisa você ser fã, você odiar o Neymar. Qualquer pessoa sensata que goste de futebol, no mínimo esteja decepcionada com a notícia que foi cravada no dia de hoje por diversos portais. Eu tenho certeza que durante o dia, todo mundo já assistiu vídeos do Bruno Formiga, ou da Clara Albuquerque, do Marcelo Beckler, do Jorge Igor, do Vitor Sérgio Rodrigues, trazendo os bastidores de como foi a negociação Neymar ao Hilal. E levanta muitas polêmicas, por quê? Porque a negociação ela foi feita de uma forma em que ah, não sobrassem opções ali para o Neymar. Por quê? O PSG ele avisa o Neymar que não vai contar com ele, o Luiz Henrique não queria ele. Depois de um certo período em que ele não pudesse abrir negociações, por exemplo, com o mercado brasileiro. Então já ficou complicado. A multa era de 90 milhões de euros. Não é todo clube que conseguiria pagar. E o fim da janela está chegando, tá? Até o final de agosto. Então, se o Neymar ele arriscasse um all-in, ele poderia ficar 6 meses parado para ir até o Barcelona, porque o Barcelona queria ele, mas não tinha condições de pagar a multa rescisória. Ou o Neymar poderia ficar no banco e não ser nem relacionado para as partidas do Paris Saint-Germain. Já visto que o Luiz Henrique não queria ele. Só que a gente precisa lembrar o seguinte: o Neymar ele tem uma multa de 90 milhões e o Bayern de Munique esteve acertando com o Harry Kane por 100 milhões. Ou seja, se a gente pegar Harry Kane com 30 anos, Neymar com 31, o Bayern fez um esforço absurdo para contratar o Harry Kane e não o Neymar. E isso traz uma sensação, juntando com o Luiz Henrique não querendo, o Xavi não querendo, nenhum grande técnico fazendo esforços para que seus clubes abram os cofres e contratem uma estrela como o Neymar, podemos chegar à conclusão que o Neymar não é bem visto no futebol europeu. E o Neymar não tem mercado para o futebol europeu, como disse o brilhante Vitor Sérgio Rodrigues. E eu concordo 100%. Infelizmente, o Neymar não tem mercado no futebol europeu. E a gente não está falando de qualquer jogador. A gente está falando de um jogador que teve 136 gols no Santos, 105 no Barcelona, 118 no Paris Saint-Germain, 77 pela seleção brasileira. Maior artilheiro da seleção brasileira ao lado de Pelé. Tá bom? Superando vários outros nomes. É um cara que, quando ele tá bem fisicamente, quando ele tá saudável, ele entrega o que ele pode. Mas aí a gente precisa colocar alguns percalços aqui. E aí que eu preciso concordar com várias pessoas que estão levantando essa bola. O Neymar ele esteve bem no Paris Saint-Germain por uma temporada e meia. Se a gente for bom e sendo de boa vontade, 2 temporadas. Nessa uma temporada foi quando o PSG esteve fechado em grupo, que não tinha externo, que não tinha o que se preocupar ali com rede social. Foi quando ficaram focados e o Neymar conseguiu levar o PSG para a final da Liga dos Campeões. Em outras ocasiões, ele não conseguiu. Infelizmente, por mais que o Neymar ele tenha números absurdos, e a gente já viu que ele tem, ele é um excelente jogador, ele tem 2 gols em mata-matas da Champions pelo PSG. Em 6 temporadas, ele atuou em 173 jogos. Isso dá uma média de 28,8 jogos por temporada no PSG. Isso é pouquíssimo. Haja vista que Messi jogava 50, 60 jogos, Cristiano Ronaldo 50, 60 jogos. E por uma questão de escolhas, por uma questão de gestão de carreira, infelizmente, o Neymar se colocou numa sinuca de bico. É lógico que uma proposta para ganhar o dobro do que ele já ganha, olha que ele ganha muito bem,
para você em 2 anos ser bilionário, em 2 anos ele será bilionário jogando pelo Al Hilal. É lógico que essa proposta faz a gente ficar pensando, se fosse eu aceitaria, mas para um jogador que a gente previa que ele seria melhor do mundo, que ele seria um dos maiores da história do Brasil, tá bom? De todos os tempos, ele seria um dos maiores. Poderia estar entre os 11 da escalação da seleção brasileira de todos os tempos, que tinha total capacidade de suceder 2 dos maiores da história, terminar um seu melhor nível, né, com 31 anos. Dessa forma, é algo totalmente frustrante. Para um país onde, óbvio, todo mundo já sabe, que a Arábia Saudita ela limpa a sua imagem com um chamado sports wash, né, que ela usa o esporte para poder limpar a sua imagem internacional, onde você pega 4 grandes clubes do país e você enche de grandes estrelas. Então, tem o Al Ittihad, por exemplo, que tem o Benzema, tem o Al Nassr, que tem o Cristiano Ronaldo, você tem o Al Hilal agora, que tem o Neymar. Você traz visibilidade, você traz venda, você traz patrocínio, você traz cotas televisivas sendo compradas pelo mundo todo. Não por acaso a Band adquiriu os direitos da Arábia Saudita. Mas, por mais que a Liga Saudita ela esteja evoluindo, não por acaso a seleção da Arábia Saudita conseguiu ganhar da Argentina, conseguiu fazer até uma Copa ali interessante, com o jogo contra a Polônia, etc. Mas é uma liga de nível muito, muito inferior ao futebol europeu. Não tem tanta competitividade assim. Você vê médias de público de 18 mil, no máximo até 20 mil. Óbvio, os estádios não cabem para tudo isso de público, mas você vê que o interesse está crescendo. De fato, o interesse está crescendo. Mas em nível de competitividade, em nível de relevância, para poder ser um dos maiores, eu acho um grande desperdício. E aí a gente começa a questionar, onde será que o Neymar errou? O Neymar, como eu digo, ele é o jogador dos anos 90, tá bom? Se ele fizesse todo esse extracampo, se ele tomasse todas essas decisões nos anos 90, isso seria bem visto. Mas ele precisaria decidir dentro de campo. O que atrapalha o Neymar nesses anos são as lesões. E aí você começa a analisar, olha, será que as lesões elas fazem parte do extracampo? Será que é porque a Liga Francesa não consegue proteger seus jogadores e deixa a pancada rolar solta? A gente pode abrir discussões. Mas uma coisa é, o Neymar, ele é punido por ou não conseguir entregar o que ele projetava dentro de campo e também a sua imagem extra-campo. E eu sempre gosto de lembrar que Messi e Cristiano Ronaldo elevaram o patamar do futebol para outro, tá bom? Eles elevaram o patamar de profissionalismo, de foco e de sequência em alto nível que jamais foi visto. E aí a gente faz uma comparação, por exemplo, com outros craques. Por mais que o Ronaldinho Gaúcho ele conseguiu ganhar uma Copa do Mundo, ele conseguiu ser 2 vezes o melhor do mundo, o Ronaldinho Gaúcho, ele até hoje ele é visto como um sonho de verão. Como que esse cara só durou 2 anos? Por que que esse cara não durou mais? Esse cara poderia ter sido o maior de uma era facilmente. O Adriano Imperador, sim, tem todo aquele problema por causa da perda do pai, tem depressão, mas a gente via que era um cara que poderia se aproximar de um Ronaldo Fenômeno. Só que, pelo menos, o Ronaldinho conseguiu entregar. E se você vê outros jogadores que foram para a Arábia Saudita, eles cumpriram o seu papel. O Benzema não tem nada mais para provar para ninguém. O Cristiano Ronaldo não tem mais nada para provar para ninguém. O Sadio Mané, ele acho que ele entendeu que o nível dele é aquele, tá bom? Que ele não conseguiria ir para um outro, e ele viu que a oportunidade de poder ganhar mais, ele se transferiu para a Arábia. E tá tudo bem. Agora, um jogador com 31 anos que a gente achou que estaria sendo o melhor do mundo, ou enfileirando várias bolas de ouro hoje, com uma capacidade absurda, tá bom? Sendo um dos maiores da sua geração, sem dúvida alguma, deixar esse gostinho faz ser o mais frustrante de todos. A ida do Neymar para a Arábia Saudita é a mais frustrante de todas, não está sendo bem visto.
E com certeza o Neymar, infelizmente, ele será tratado como um cara que podia mais, mas que não conseguiu entregar. Essa é a sensação, infelizmente, que ele vai deixar. O que você acha? Deixa aqui nos comentários qual a sua opinião. Curta o vídeo, se inscreva no canal. Tamo junto.